Fala aí pessoal do segundo ano, como é que estão vocês, galera? Espero que todos estejam muito bem. Outra coisa também, gente, eu desejo que vocês estejam conseguindo acompanhar direitinho as aulas, mesmo que de forma remota. O nosso desejo é que vocês realmente estejam conseguindo acompanhar direitinho todas as aulas, fazendo as atividades, para assim compreender o conteúdo que estamos passando a cada semana. Galera, é o seguinte, essa semana nós vamos falar sobre imperialismo. Mas antes de falar definitivamente sobre imperialismo, quero deixar algumas orientações para vocês. Primeira coisa, assistam a videoaula aí, gente, por favor. Incentivo vocês a assistirem essas videoaulas para ajudar na compreensão da matéria. Também faço uma leitura das páginas 69 a 74 do caderno 7, capítulo 4, o último capítulo aí desse caderno. Espero que vocês façam também essa leitura. E por último, as atividades das páginas 74 e 75. Na quinta, eu vou postar então a correção dessas atividades que eu estou pedindo para vocês. Essa semana é uma semana curta, não terá fórum, e eu espero que vocês consigam fazer todas as atividades que eu estou mandando para vocês. Tá bom, gente? Muito bem, então vamos falar aí sobre o imperialismo ou neocolonialismo. O neocolonialismo, muito conhecido talvez de alguns, já ouvimos falar bastante, e certamente um assunto que traz bastante interesse a cada um de nós. O que foi esse neocolonialismo, né? Seria, já bem como estamos definindo para vocês, seria acesso às áreas fornecedoras de matérias-primas, bem como mão de obra e mercado consumidor para os seus produtos. Lá no nono ano, eu fiz vocês memorizarem os 3 M's, né? Os M&M's lá, né? Mão de obra, matéria-prima e mercado consumidor. Justamente para mostrar para vocês o que era o interesse desses povos industrializados sobre os povos menos industrializados. Então, o neocolonialismo é uma busca por matéria-prima, mão de obra e mercado consumidor para os seus produtos. As nações mais industrializadas estão buscando isso aonde? Nas nações menos industrializadas. Estão buscando tanto matéria-prima como também mão de obra barata e mercado consumidor para os seus produtos. Isso também ficou conhecido como neocolonialismo. Certo, gente? Veja como alguns retrataram esse momento. O Lenin, o famoso Lenin, ele diz que o imperialismo é o resultado natural do crescimento desmedido do capitalismo. E ele disse que a burguesia não pouparia esforços para poder realmente lucrar, em especial nesse momento do imperialismo. Joia, gente? Olha só também o que diz Jules Ferry, um ministro francês. Ele diz que o imperialismo é filho da industrialização. Ou seja, se nós estamos industrializando, naturalmente estaremos também precisando do imperialismo. O Jules Ferry, ele tem essa famosa citação aí que causa nojo na gente, né? Olha só o que ele diz: as raças superiores têm um direito perante as raças inferiores. Há um direito porque há um dever para elas. As raças superiores têm o dever de civilizar as inferiores, tentando justificar justamente o imperialismo. Bom, outro também que nós vemos aí é o Cecil Joe Rhodes, que vai ser dono de muitas minas de diamante na África do Sul. Ele diz o seguinte: o mundo está todo parcelado e o que dele resta está sendo dividido, conquistado, colonizado. Olha só, todos mostrando para vocês aí essa ideia justamente do imperialismo ou neocolonialismo, a busca por novos mercados, a busca por matéria-prima, por mão de obra em diversas localidades do mundo. E para isso se justifica, né, especialmente dizer que essas nações onde se encontra matéria-prima, onde se encontra a mão de obra para eles, elas são menos civilizadas ou menos evoluídas do que as deles que já estão industrializadas. Então esse é o neocolonialismo. Veja aí nessa bandeira um bom exemplo disso do Empire Marketing, falando sobre justamente o império inglês no neocolonialismo. Note, gente, aqui para vocês. As embarcações cruzam toda aqui a bandeira da Grã-Bretanha, né? Fomentando o comércio imperial. No final do século XIX, a Inglaterra controlava 1/4 das terras do planeta. Em seu reinado, olha o que a Rainha Vitória afirmou: o sol nunca se põe no Império Britânico. Em qualquer lugar do mundo nós estaremos fazendo comércio. Nós estamos em todos esses lugares do mundo, né? Era a famosa frase da nossa querida Rainha Vitória,
que mostra claramente o potencial econômico e industrial da Inglaterra nesse momento, justificando também as suas atividades imperialistas. Gente, veja a diferença entre o neocolonialismo e o que nós chamamos de colonialismo, tá? O antigo colonialismo, o antigo sistema colonial dos séculos 16 a 18, enquanto o neocolonialismo foi de 1870 a 1945. Olha as áreas atingidas do antigo sistema colonial, em especial a América. Já para o neocolonialismo foi a África e a Ásia. O agente colonizador no sistema colonial antigo é o Estado absolutista, enquanto no neocolonialismo a burguesia industrial. Ok, gente? Veja também a política econômica durante o sistema colonial antigo, o mercantilismo. Já no neocolonialismo é o liberalismo. Vejam quais são as potências que realizaram o antigo sistema colonial, que estavam no topo, né? Espanha, Portugal, França, Inglaterra e Holanda. Já no neocolonialismo você vai ter Inglaterra, França, Holanda, Bélgica, Alemanha, Itália, Estados Unidos e Japão. E quais são os objetivos? Olha a diferença. No antigo sistema colonial, exploração comercial, busca por especiarias, metais amoedáveis, né? Lembra-se da questão do metalismo. Quanto mais moeda, mais rica é uma nação. Escravos também buscavam dentro do antigo sistema colonial. No neocolonialismo, o que eles queriam? Exportar os seus produtos. Investimento de capitais, busca de matérias-primas, escoamento de mão de obra e também mercados consumidores. Essa diferença, esse quadro é bem interessante para mostrar a diferença entre o sistema colonial e depois o que foi chamado de neocolonialismo ou imperialismo. Certo, galera? Vamos em frente aí. Olha só quais são os fatores agora e os objetivos da expansão imperialista. Lógico, são vários os fatores que vão explicar a expansão imperialista, gente. Isso nós podemos aqui elencar diversos desses fatores. Mas nós vamos agora mostrar para vocês que um dos principais fatores foi a segunda revolução industrial. Talvez foi o fator primordial, né? Foi o fator primordial para que nós tivéssemos o que foi chamado de imperialismo. Gente, continuando aqui, veja só também que os avanços tecnológicos proporcionados por essa segunda revolução industrial, né, ampliaram a produção, em especial de bens de consumo. As novas formas de obtenção de energia, como por exemplo o petróleo, a eletricidade, certo? O aperfeiçoamento das técnicas de produção e os avanços científicos vão contribuir ainda mais para ampliar e diversificar a oferta de bens industrializados. Então você percebe que essa é uma das justificativas, um dos fatores primordiais para que eles queiram expandir, queiram continuar buscando novos lugares onde vão encontrar matéria-prima, novos lugares para eles comercializarem os seus produtos. Tá certo, gente? Então é isso daí que eles vão atrás. Querem a matéria-prima para os seus produtos. Nesse contexto, gente, nós vemos principalmente aqui, o símbolo da modernização. Esse símbolo da modernização vem através das ferrovias, que aumentam em larga escala, os meios de comunicação, como telefone, telégrafo, várias outras tecnologias vão mudar o cotidiano das pessoas do século XIX. E nessa imagem vocês percebem justamente isso, né? Uma mulher utilizando o telégrafo, uma das principais inovações da época. Então os meios de comunicação, as ferrovias se expandem e também até na própria medicina, nós vamos ver no próximo aí, que vem através do surgimento de antibióticos, que vai fazer com que haja uma maior expectativa de vida. Nessa expectativa de vida aumentando das pessoas, o crescimento demográfico é natural, né? E aí tem uma ampliação da oferta de mão de obra. Com a maior mão de obra, mais produção. Então eu preciso vender esses produtos. Para quem eu vou vender? Para o meu mercado consumidor. Então veja só que interessante, são fatores que nós estamos vendo aqui que vai levando cada vez mais a essa expansão imperialista. Claramente, gente, nós vemos no topo ali os avanços proporcionados pela segunda revolução industrial. Certo, gente? Mas, outra explicação para a expansão imperialista também foi o nascimento das novas potências industriais no mundo capitalista. Por exemplo, a Alemanha, que após a unificação dela, vai entrar no processo acelerado de industrialização, bem como também a Itália,
embora, né, eles ainda não fossem países totalmente industrializados, mas estavam em busca de novos mercados e também, com certeza, de matéria-prima para os seus produtos. Certo, gente? A coisa interessante de pensar aqui, gente, que essa corrida imperialista, ela vai levar as principais potências capitalistas a disputar as áreas coloniais. Né? Por isso, e onde são essas áreas coloniais? Em especial, África e Ásia. E é por isso que cada nação vai procurar garantir a conquista dessas áreas, que para eles eram consideradas estratégicas, para que assim eles pudessem controlar essas várias regiões a serem colonizadas ou a serem exploradas. Bom, em especial, eu gostaria de usar mais essa palavra, né? Elas foram exploradas, não só colonizadas. Tá jóia, gente? Outra coisa importante aqui é se pensar agora aqui por quê? Como essas pessoas justificaram esse avanço, justificaram essa política imperialista. E eu quero começar aqui com essa citação, que nos causa mais também um pouquinho de nojo, né? Veja só o que ele diz. A natureza distribuiu desigualmente no planeta os depósitos e abundância de suas matérias-primas. Enquanto localizou o gênero inventivo das raças brancas e a ciência da utilização das riquezas naturais nesta extremidade continental que é a Europa, ou seja, o que ele está dizendo? Que a inteligência e a sabedoria foi focada na Europa. Agora, aonde ele vai concentrar? Concentrou os mais variados depósitos dessas matérias-primas nas Áfricas, nas Ásias tropicais, Oceanias, equatoriais, para onde as necessidades de viver e de criar lançariam o clã dos países civilizados. Olha só que coisa triste, gente. Ele está dizendo que inteligência, infelizmente, Deus colocou apenas lá nos europeus e está lá, mas só que a matéria-prima estão nesses outros lugares, na África, na Ásia. Então Deus ele distribuiu de forma, ou a natureza, na verdade, não é Deus aqui no caso, mas a natureza distribui de forma desigual essas riquezas. Veja que está carregado, o tom aqui carregado de, especialmente do que nós chamamos de darwinismo social. E o que era o darwinismo social? O darwinismo social era a crença de que existiam culturas ou povos mais evoluídos do que outros. E assim se justificava a dominação sobre os outros povos. Esta é a forma, né, gente? Influenciado, infelizmente, por muitos ali, pelo Comte, pelo Darwin, eles vão realizar aqui uma ideia de que eles precisam alimentar esses bárbaros, que eles precisam trazer purificação a essas almas impuras que estão aí na África, na Ásia, e levar a eles o progresso. Muitos até através de uma missão civilizatória, como os Estados Unidos tinha, como nós falamos lá no Destino Manifesto. Então é assim que nós podemos justificar, que eles justificavam na verdade, né? O geógrafo Friedrich Ratzel, né, ele contribuiu enormemente para a política colonialista quando, influenciado, como eu disse para vocês, por Darwin e Comte, ele realizou um trabalho geográfico em que ele estudou as relações entre o indivíduo e o meio, enfatizando a influência do ambiente físico, ou seja, a natureza, sobre o desenvolvimento dos grupos humanos. Né? É o que ele diz. Considerando os fundadores da geopolítica, o Ratzel e sua produção teórica serviram para o desenvolvimento da chamada teoria do espaço vital, que depois, mais à frente, nós vamos estudar que o próprio Hitler utiliza para poder justificar a sua expansão sobre os outros povos. Então, o que era essa teoria do espaço vital? Que considera as ações das nações industrializadas nas regiões não civilizadas do planeta justificáveis. Porque essa é a única alternativa para promover desenvolvimento para essas grandes nações civilizadas, grandes nações industrializadas. É assim que se justifica, né, segundo eles, essa política, em especial uma política imperialista. Nessa imagem, gente, vocês percebem ali a capa do livro escolar francês no início do século XX. A propaganda imperial é bem clara ali, né? Representado nas colônias ali, você tem a Marianne, o símbolo francês, e ali está escrito progresso, civilização e comércio, aonde os franceses estariam levando isso a outros povos. É assim que se justificou para eles o que nós chamamos de imperialismo ou neocolonialismo. Gente, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, por favor, me procure. Um grande abraço e boa semana para vocês.